E a briga era esta: onde Deus vai estar? Em cima do monte onde nós adoramos ou dentro do templo que vocês construíram? Cada um defendendo a sua parte, havia uma briga homérica entre eles. Então, quando Jesus pede àquela mulher, dá-me de beber, que ele vinha caminhando e é um oásis que ele chega, e a mulher colhe a água e vai oferecer a ele, e aí é quem observa pelos traços de ser nazareno, judeu, a forma de se vestir, a forma do cabelo, traçado da barba, tudo isso era identificação do clã, vamos dizer assim. E ela diz, se tu soubesses, né? Ela diz a ele, mas és um judeu e pede a uma samaritana água. Ele disse, mas se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer. E aí ele fala coisas maravilhosas, falando da intimidade da vida dela, falando das coisas da vida dela, dizendo que ela anunciasse aquilo. E ele bebeu da água ofertada pela mão do suposto inimigo. E ela, a suposta inimiga, ofereceu a água e a palavra. Então isso é possível, sem que a gente fira a maneira de pensar de qualquer criatura. Cada um vai buscar Deus da forma que melhor lhe cai, da forma que melhor ele entende. Uma questão do Livro dos Espíritos, Kardec questionou o mundo espiritual. Qual é a melhor religião na face da Terra? E aí os espíritos dizem a ele, aquela que fizer homens melhores. Não é pelo rótulo da religião, é pela proposta que ela traz e que incentiva um comportamento de criatura melhor. Esta é a melhor religião. Esta é a melhor forma de transcender a materialidade chegando a Deus. Então é uma pergunta que Kardec faz. E parece, Kardec ele costumava se repetir no Livro dos Espíritos 2, 3 vezes, formatando a pergunta com uma maquiagem diferente, para ver se os espíritos talvez mantinham a mesma informação. Num outro trecho, ele fala, só os espíritas serão salvos só porque eu abraço o espiritismo, entre aspas, já ganhei o céu? E os espíritos dizem a ele, não, o que seria dos outros que abraçam outras religiões? Do budista, do shintoísta, do protestante, do católico. O reino dos céus é para todos nós, porque é o estado de felicidade interior. Pois é, Marina, e nós conhecemos muitas teorias a respeito da paz, que a paz tem que começar por nós, individualmente. E não adianta só o governo querer paz, o governo daquele país ou de outro país, ou a ONU querer paz, se o homem individualmente não propõe e não faz a paz ao seu redor. E nós, às vezes, como você disse no início, incitado por algumas pessoas, ou porque não entendemos o esclarecimento daquelas pessoas, nós começamos a fazer as intolerâncias religiosas no nosso trabalho, na nossa casa, com o nosso vizinho, fazemos brincadeiras, fazemos chacota, fazemos piada, e isto é um sinal de intolerância, de preconceito muito religioso. Claro. E há pouco tempo eu ouvia uma pessoa dizer que se está no leito de uma cama num hospital, o enfermeiro, para exercer a sua função profissional, ele acaba deixando a profissão de lado para falar que vai tirar o demônio do corpo daquele doente. Quer dizer, tudo isso é um preconceito, é uma intolerância religiosa, não é, Maria? Claro que isso sim. no individual, que eu quero Claro dizer, que para sim. nós, eu, você Sim. e quem é aquele que está ali nos assistindo. Sim. O que nós vemos é o seguinte, embora diga-se que no Brasil não existem preconceitos, isso não é verdade. Como você disse, qualquer dessas brincadeiras que a gente faça com chacota sobre a forma do outro ter os seus ritos sagrados ou entender a divindade, se nós brincarmos com isto, nós estamos agredindo aquela criatura no mais profundo do seu ser, porque é o seu território sagrado. E isto é uma forma de preconceito, sim. Porque se nós estivéssemos dentro daquela religião que estamos criticando, ou de alguma forma estamos ironizando, nós não gostaríamos que isso acontecesse conosco. Então, por que vamos fazer isso com a outra criatura? Não é correto esse tipo de comportamento.
Então nós vemos nessa vivência, o homem precisa saber se situar. Enquanto profissionais das mais diferentes áreas, nós não podemos permitir que a nossa religião seja um obstáculo de atendimento ao outro ou que seja uma imposição de condição de atendimento ao outro. Não podemos. Religião é particular. Ela não pode ser algo que você imponha a outra criatura, porque se você não fizer assim, eu não vendo o pão da minha padaria a você. Se você não for deste grupo, eu não acudo, não faço o curativo que eu preciso fazer em você. Não, somos profissionais na vida. E como profissionais temos que nos isentar das nossas paixões, quer terrenas, quer espirituais. Mas temos que nos isentar para cumprir o nosso papel de profissional. Então qualquer coisa que aconteça nesse caminho deve ser relatado. Se alguém se sentir constrangido por conta de um atendimento desse tipo que foi aqui lembrado, faça um documento por escrito àquele hospital. Existe um serviço de atendimento ao consumidor e o paciente é um consumidor do serviço que o hospital oferece. Então, se você não está satisfeito, se de alguma forma você se sentiu melindrado, você faça um documento para o próprio hospital. E se achar que foi grave demais, meu amigo, vá à delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência contra aquele atendimento que mexeu nas suas estruturas íntimas de contexto religioso. Até porque, no Brasil, preconceito é crime da cadeia. Olha, diz que só duas coisas dão cadeia no Brasil. A questão de não pagar a pensão alimentícia, no caso de separação de casais, que isso dá cadeia, e a questão do preconceito, esse também dá cadeia. E o preconceito, Marina, vou continuar falando um pouquinho desse de serviço mesmo. Traz até conflito entre os filhos e os pais. Por exemplo, a criança vai para a escola, o pai ensina para ele a maneira dele ver Deus, como ele deve adorar Deus, como ele deve se proceder. E na escola, alguém, além de falar o contrário, ou falar, ainda fala que aquilo não é religião, e a criança fica, vou acreditar em quem? No professor, ou no professor, ou no assistente, ou em quem foi lá falar, e meu pai ou minha mãe, como que eu vou fazer? Eu não sei. Será que nós estamos ajudando ou estamos atrapalhando? Eu acredito que com atitudes desse tipo, nós estamos atrapalhando o desenvolvimento das crianças. O nosso Brasil, para quem assistiu até quando o Papa esteve aqui, o Bento XVI, visitando o Brasil, e ele tentou fazer algo em cima do movimento religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, e o nosso presidente Lula foi muito claro, não uma vez apenas, algumas vezes, ele disse, deixou claro, foi público e notório diante de câmeras de televisão, de que o Brasil, o Estado é laico. O que significa um Estado laico? Significa que não é um Estado que a nossa política, que as diretrizes do país não estão presas a contexto religioso. Por isso o Brasil aceita todas as religiões, todas terão o mesmo direito, porque o Estado é laico, ele não se vincula a esta ou aquela religião. A nossa Constituição diz isso. Por conta disso, os nossos educandários, especialmente rede pública, mas também a rede particular, terá que manter um cuidado. A rede pública nem pensar em fazer catequese, ou crítica a esta ou aquela religião, ou colocar ensinos como baseados num contexto religioso. Vamos exemplificar. Em estudo de aulas de ciências, os alunos têm aprendido a questão da evolução do planeta, a evolução das espécies no planeta. Como surgiu o homem, a formação da Terra. Isso faz parte do nosso estudo científico.